Então vamos lá. Quem é o pai da fé? Noé? Noé ou Abraão? Abraham? Para os gentios, os não-judeus. Então vamos ler Atos 15. Desde o primeiro verso, dizia assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, na verdade não era o costume de Moisés. Circuncisão para os judeus, foi Deus que deu isso para que os hebreus, que depois, na verdade, foram chamados de judeus, fizessem, então, a circuncisão na carne, que é tirar um crepúsculo do órgão genitário do homem. Então, não é o costume de Moisés. Mas fala assim Moisés porque é uma lei dada por Deus a Moisés, e Moisés transmitiu isso aos anciões, que os anciões transmitiam isso, então, ao povo. Não podeis ser salvos. Então, aqui eles estão falando de quê? De salvação. Esses indivíduos, alguns, não todos, já começa assim, alguns indivíduos, era do partido da circuncisão, que era chamado na época. Esse partido da circuncisão tinha em sua maioria não judeus, gentios, embora tivesse também uma parcela de judeus, e eles eram a favor. Eles falavam que se não circuncidar os gentios também, como os judeus são circuncidados, eles não seriam salvos. Na verdade, a salvação vem apenas de Yeshua, a salvação. Porque todos pecaram e, tendo já pecado, já estaria fadado à morte eterna e ponto. Aí Jesus veio, morreu no seu lugar pecador e falou: de agora em diante você pode agora obedecer, você já voltou a ser feito uma realiança com Deus. Então Jesus, ele nos aproxima de Deus, e com isso nós podemos agora obedecer a Deus e continuar nas pegadas da fé do nosso pai, né? Do nosso pai Abraão. Então você vê que teve essa discussão. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo, Shaul, né, e Barnabé, contenda. Então houve uma discussão entre esses, alguns indivíduos do partido da circuncisão, Paulo e Barnabé também. E não foi pequena a discussão, não. Resolveram, por esses dois e alguns outros dentre eles, que subissem a Jerusalém. Por quê? Porque lá os apóstolos e presbíteros, eles teriam respeito a esta questão. Então, eles iam decidir entre eles. Tanto o apóstolo Shaul, Paulo, Barnabé, esses do partido da circuncisão, e os outros, né, os outros 12 apóstolos também estariam lá em Jerusalém, onde era a igreja do irmão de Yeshua, né, de Tiago. Tiago é irmão de Yeshua, ele que presidia a igreja lá em Jerusalém. E aí você vai ler todo esse debate deles, e aí você vê que eles tomam uma decisão. E esse parecer, essa decisão é do líder, o líder Tiago. O líder Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Tiago é apóstolo, mas também é irmão de Yeshua Jesus, como fala na Bíblia, mas isso aí já é um outro assunto. Então fala assim: e toda a multidão silenciou naquela reunião em Jerusalém, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, e a questão, né, que eles estavam enfrentando de estar pregando para gentios, e alguns estavam querendo obrigar os gentios a serem circuncidados. E aí eles contavam quantos sinais e prodígios Deus estava fazendo por meio deles entre os gentios, entre os não-judeus. Depois que eles terminaram, falou Tiago, o apóstolo Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios. Depois você pode ler ali o relato do capítulo 15 todo. A fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Quer dizer, uma hora o profeta profetizou, uma hora vai acontecer, Deus
vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. O que é o tabernáculo caído de Davi? É o reino de Davi, que já não existe mais, né? O rei Davi também está morto, mas vai ser reedificado em Yeshua, né? Yeshua ben David, Yeshua filho de Davi, como é falado. Ele é o rei eterno. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Deus vai restaurar. Em breve, Yeshua, Jesus, vai voltar. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, que são os não-judeus, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que julgou eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Eles não devem perturbar como? Eles não devem forçar os gentios, nem pedir para os gentios que se circuncidem na carne, no crepúsculo do órgão genital masculino. Então, foi decidido pelos apóstolos, através do líder também Tiago, esse parecer está aqui em Atos 15, que não, os gentios não devem ser circuncidados. Aí ele continua no verso 20. Mas escreve-lhes. Então eles fizeram uma carta, eles escreveram uma carta que seria ensinada, distribuída e falada para toda a igreja de Cristo, todos os discípulos de Cristo, tanto judeus como não judeus. Então, mas seria quem que seria endereçada essa carta? Para os gentios. Tá? Era uma ordem apostólica para os gentios, para os judeus saberem e assim ensinar os gentios. Então, os gentios, escreve-lhes aos gentios que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, para não fazer idolatria, nem ter outros deuses perante Deus, nenhum outro Deus, mas também tem outras coisas que envolvem aqui a idolatria, como comer comida consagrada a ídolos. Você não pode, é idolatria, entre outras coisas. Bem como das relações sexuais ilícitas. Então, não o sexo era só entre marido e esposa. Não podia ser outra forma, né? É a única relação lícita, marido e esposa. E mesmo assim, há regras também. Como que o sêmen não pode deitar no chão, outro lugar que não seja dentro da sua esposa, no canal vaginal ainda, né? Então, nós vemos também se abster da carne de animais sufocados, ou seja, quando abater um animal, tem que tirar todo o sangue daquele animal. Não pode ingerir sangue, não pode matar um animal, deixar o sangue nele e comer. Não pode. Então, não pode ingerir sangue de nenhuma espécie. Notem que todas as religiões contra Deus ingerem sangue. E aqui está falando para os gentios. Não pode idolatrar, não pode sexo ilícito, não pode ingerir sangue e do sangue. Aqui o do sangue é assassinato. Não pode matar, não pode assassinar. E assassinar não é só pegar uma faca e matar a pessoa, ou uma arma, ou sei lá o que seja. Não é só fisicamente, mas você não pode também matar espiritualmente. Lembra que Yeshua, Jesus falou? Se você falar mal de alguém, isso é lashon hará. Isso é língua maldita. Falou mal de alguém, você já matou o seu irmão. Matou quem ouviu e matou você. Então, não pode também. Do sangue aqui é assassinato, nem físico e nem espiritual, de nenhuma espécie. Então, veja. E no verso 21 ele continua. Por que nós vamos dar esses 4 elementos para os gentios? Para que eles adentrem a nossa fé. Não é para salvação. Para que eles adentrem a nossa fé. Porque Moisés, verso 21, que as pessoas não lêem. Porque Moisés, que é a lei, a Torá, tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam na sinagoga, os que ensinam a Torá na sinagoga. O que é Torá? Bereshit e Gênesis são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é Torá, tá? Onde é lido todos os sábados, porque eles guardam sábados, né? Nós também guardamos, e é ensinado a Torá, é ensinado a lei, é ensinado para todos. Os gentios, se quiserem, pode ir lá aprender mais. Vamos ver outros vídeos também, porque esse não vai.